Vamos analisar agora quais são os procedimentos para o controle da venda. Então veja, eu tenho aqui um método localiza produto. Esse método ele é chamado quando eu pressiono o F6. Tá? Como nós vamos analisar cada uma das telas, depois a gente vai ver como é que está definida a tela de importa produto. Identifica cliente, mesma coisa. Ok? Se bem que esse identifica cliente aqui eu faço alguns testes antes. Primeiro se tem movimento, depois se o status do caixa é 0, porque eu só posso identificar o cliente se não houver uma venda em andamento. Do contrário do produto, né? Que eu só posso importar um produto se houver uma venda em andamento. Tá? Depois eu chamo aí o formulário identifica cliente, né? E se cliente.cpf ou CNPJ for diferente de vazio, eu devo setar esse cliente aqui nessa tela. Eu chamo o método inicia venda, tá? Identifica vendedor. Eu testo o status do caixa, se tem uma venda em andamento. Depois eu chamo lá o F importa número. Esse F importa número ele serve para muitas coisas, né? Quando nós abrirmos essa tela para nós analisarmos, você vai ver isso, tá? Eu vou capturar o código que é digitado nesse F importa número e vou chamar o método consulta vendedor dentro de vendedor control. O método consulta vendedor vai receber esse ID como parâmetro e vai selecionar tudo da tabela SF funcionário, onde o ID é igual a esse parâmetro que foi passado. O que é que ele me retorna aqui? Ele me retorna o vendedor ou então new. Tá? Então, se o ID foi diferente de 0 é porque voltou um vendedor. Eu seto o ID do vendedor da venda cabeçalho com o ID que foi retornado. Se não, código inválido ou inexistente. O método inicia venda, nós já analisamos ele por alto, né? Vamos passar por ele de novo. Primeiro eu testo se eu posso abrir um cupom com a CBR. Se eu não puder, no except eu chamo a tela padrão e seto o foco no edit código. Se eu puder, eu instancio nesse momento a venda cabeçalho. Sempre que eu inicio uma venda, eu crio de novo uma venda cabeçalho para zerar todos os itens. E crio de novo a lista da venda detalhe para zerar a lista da venda detalhe, tá? Testo se existe um cliente ativo, né? Nesse momento, se tiver, eu seto o ID do cliente, o nome dele, CPF, CNPJ e abro o cupom com o CPF, CNPJ desse cliente. Se não tiver cliente, se não foi selecionado nenhum cliente, eu abro o cupom sem a informação do CPF ou CNPJ do cliente. Nesse momento eu imprimo o cabeçalho da bobina. Como é que funciona isso daqui? Só para imprimir aqui, por exemplo, vou dar um Enter. Imprime cabeçalho e bobina faz isso aqui. Tá? É exatamente aquilo lá. Depois, eu chamo o método parâmetros iniciais da venda. O que é que esse método faz? Ele desabilita o timer. Se o timer ele estiver habilitado, estiver rotacionando os banners lá, ele desabilita o timer. Ele carrega uma imagem padrão na tela do produto, porque ainda não foi vendido nenhum produto. Como parâmetro inicial, tem que colocar a imagem padrão lá. Tá? Item cupom eu seto para 0. Subtotal seto para 0. Total geral seto para 0 também. Esses são os parâmetros iniciais da venda. Depois eu seto o status do caixa para 1, tem uma venda em andamento. Coloco o caption e levo mensagens venda em andamento. A venda cabeçalho que eu instanciei aqui, eu vou setar alguns parâmetros dela agora. O ID do movimento é o ID do movimento que está ativo, a data hora da venda. Eu pego a data hora da impressora fiscal, que é uma das exigências da legislação. Seto o status da venda para A venda está ativa. O ID do CFOP, CO, CCF. Esses dados aqui eu também pego da impressora fiscal. E chamo o método inicia venda. Conforme nós já vimos, o método inicia venda ele vai inserir uma venda na minha tabela. Nós já até explicamos para que serve esse if e else aqui. No final das contas, o método inicia venda ele seleciona o ID máximo,
que está na tabela, né? No caso só vai ter uma venda ativa nesse momento, porque o banco é local, isso já foi explicado. E eu retorno aqui a venda cabeçalho para o método que foi chamado. Tá? Então essa venda que eu acabei de startar, de iniciar, ela já está com todos esses parâmetros, inclusive com o ID que foi definido no banco de dados. Isso é muito importante porque quando eu for finalizar a venda, eu preciso saber desse ID, que eu vou dar um update na tabela. E para eu fazer o update na tabela, eu tenho que saber qual é o ID dessa venda, né? Seto o foco no edit código e seleciono tudo dele, tá? Então esse é o meu método inicia venda. Parâmetros iniciais da venda nós chamamos dali. Imprime cabeçalho e bobina nós também chamamos dali. Eu tenho o método consulta produto. É legal que eu veja o método aqui agora ao sair do edit código, porque assim que eu iniciei a venda, eu coloquei o código, o foco no edit código, né? Então, ao sair do edit código, o que é que acontece? Ao sair do edit código, veja só, eu testo se tem um menu aberto. Só saio dele, só faço a venda se não tiver nenhum menu aberto, tá? Daí eu testo se o status do caixa é 0. Se o status do caixa for 0, aí eu chamo aquele método e inicio a venda, tá? Que depois vai setar o foco nele aqui de novo. Se não, eu testo se está vazio. Né? Se ele tiver vazio, que vai ser o else aqui no caso, se ele tiver vazio, o que é que vai acontecer? Não acontece nada, né? Esse begin finaliza aqui. Então não tem else. Então se ele está vazio, ele simplesmente vai para a quantidade. Ok? Se não, aí eu testo se o ID do produto é diferente de 0. Primeiro eu consulto o produto. Olha, veja só aquele método consulta produto onde é que está aparecendo aí. Ele está um pouco mais aqui para cima, hein? Tá aqui consulta produto, tá? Eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor essa ordem aqui, esse edit código exit, vou tirar ele daí. E vou colocar ele aqui. Pronto, tá? Então, consulta o produto passando o código que está no edit código que o usuário acabou de digitar. O consulta produto ele vai no produto controller e chama o método consulta. O método consulta vai receber esse código, vai selecionar as informações do produto, passando esse código como parâmetro, e vai retornar um produto para mim. Retornando esse produto aqui, eu vou testar se o ID dele é diferente de 0. Se for, né, aí eu começo a vender realmente aquele item. Tá? Se esse produto existir, eu começo a vender o item. Então, no edit unitário.txt eu coloco o valor da venda daquele produto. Na descrição do produto, eu coloco a descrição PDV. Aqui eu carrego a imagem do produto. Ok? Se existir esse arquivo, né, que é o arquivo editcódigo.jpg, eu carrego exatamente o que está lá em caminho da imagem produto, mais o texto que está em editcódigo, mais o JPEG. Se não, eu carrego a imagem padrão. No edit total, eu coloco o que está em edit unitário vezes o edit quantidade. Em venda detalhe, eu instancio a venda detalhe aqui nesse momento. Tá? E chamo o método vende item. O que vai fazer o método vende item? O método vende item ele vai compor o item para venda. Veja que eu estou com um produto aqui. Né? Esse produto aqui, ele retornou. Né? O consulta produto, eu passei o código. No método consulta produto, eu peguei o objeto produto, que serve para toda a unit, e o resultado que veio de consulta produto coloquei nesse objeto. Então nesse momento a unit inteira está enxergando esse produto, tá? Então eu pedi aqui para vender o item.
né? Quando eu peço para vender o item, ele vai compor o item para venda. Ele incrementa então a variável item cupom e começa a setar os dados em venda detalhe. Qual é o ID do produto da venda detalhe? É o produto que está sendo naquele momento está sendo vendido, que a Unity inteira enxerga. Pego o ID daquele produto e coloco no atributo ID produto da venda detalhe. E seto todos os dados da venda detalhe, né? ID do CFOP, ID do tributo, da venda cabeçalho, descrição PDV, unidade do produto, o código da situação tributária, totalizador parcial, GTIN, item, tá? Se o IPPT de produto for T, essa venda detalhe movimenta estoque. Se não, ela não movimenta estoque. Tá? Se o status do caixa for 1, aí eu vou setar a quantidade, valor unitário e valor total. Isso aqui, né, a sacada aqui desse status do caixa 1, lembra quando a gente estava carregando uma pré-venda? Vamos voltar lá de novo. Ó, quando a gente carrega a pré-venda, a gente diz que o status do caixa é 2. E nós também chamamos aqui o método vende-item. E o método vende-item também chama o método compõe-item para venda. Tá? Só que quando eu estiver carregando uma venda, uma pré-venda ou um DAV, eu não posso setar a quantidade, valor unitário e valor total com os dados que estão nos edits. Né? Porque a quantidade, o valor unitário e o valor total já vem gravados do banco. Ok? Então, ao carregar um DAV ou uma pré-venda, eu digo primeiro que eu estou no status 2. Quando eu chamo o vende-item que vai compor o item para venda, ele não vai dar atenção à quantidade que está nos edits, porque ele já setou a quantidade, valor unitário e valor total aqui. Ok? Essa é a diferença aí do status 2 para o status 1. Tá? Foi por isso. Então depois que eu faço tudo isso, eu seto para o status 1, que aí eu sei que tem uma venda em andamento. Tá? Voltando aqui então, eu estou no compõe item para venda, né? Então setei tudo isso daqui, voltei para o vende item. Eu chamo o método inserir item, né? Veja que eu já setei todos os dados em venda detalhe, tá? Chamo o método inserir item passando venda detalhe. O método inserir item vai inserir esse item na tabela venda detalhe. E aqui tem 3 to-dos. Observe bem esses to-dos aqui. Como é que eu calculo a base e o valor do ICMS? Na minha tabela venda detalhe, eu tenho os campos de impostos aqui. Base do ICMS, taxa do ICMS, taxa do ISSQN, taxa do PIS, COFINS. Como é que eu calculo isso daí? Tá, isso é muito importante que você saiba. Ok? Por isso que a gente vai abrir essa discussão no EAD. Como é feito o cálculo dos demais impostos? Devemos ratear o desconto para os itens? Como fazer isso? Okay? Isso aqui já foi até comentado no provimento de conteúdo sobre o rateio do desconto, né? Mas é tão importante esse ponto que a gente precisa discutir isso de novo lá no EAD, tá bom? Então tá, depois que eu insiro essa venda detalhe, eu pego o ID dela e retorno essa venda detalhe. Essa venda detalhe que foi retornada, ela vai ser setada aqui. E depois eu pego essa venda detalhe e adiciono na lista de venda detalhe. Então, aqui na minha venda, sempre que eu inicio uma venda, eu tenho uma venda cabeçalho, que é a venda em si, e cada item que eu vou adicionando aqui na bobina e também vou enviando para a impressora fiscal, eu vou colocando dentro dessa lista de venda detalhes aqui. Ok? Depois que eu faço isso, eu imprimo o item na bobina. O que ele faz, esse imprimir item na bobina? Faz isso daqui. Imprimir o item aqui. Tá? Então veja, eu pego aqui a quantidade, valor unitário, valor total. Apenas eu configuro aqui para que fique formatado de tal forma que ele sai aqui sempre na mesma posição. Ok? Adiciono a primeira linha, né, que é essa daqui. Depois adiciono a segunda linha, que é essa daqui.
Tá? Depois que eu faço isso, eu estou aqui no imprime item bobina, eu seto lá eu coloco o foco, por assim dizer, no último item da bobina, que é aquilo que eu já mencionei, para que a gente possa ver os itens, o último item da bobina, tá? E chamo o método vendItem do UCE, da Unity USF, passando a venda detalhe como parâmetro. Vamos dar uma olhada nesse método vendItem. O método vendItem, o que ele vai fazer? Ele recebe a venda como parâmetro e ele manda os dados para a impressora, o código, a descrição, o SF e ICMS, que está lá na nossa tabela produto, tributo produto, aqui, esse FCF ICMS é isso daqui que ele vai mandar para a impressora, tá? A quantidade e o valor unitário, ok? Então a gente manda esses itens aí, chamando o vendItem do ACBR e SF, e aí o item é impresso na impressora fiscal, como a gente já sabe, né? Tá. Depois disso, né, eu chamei esse vendItem de onde mesmo? Daqui, ó. Então o vendItem, ele chamou o compõe item para venda, né? O compõe item para venda executou tudo isso daqui. Depois eu chamei o inserir item de venda controle. Depois eu adicionei a venda detalhe nessa lista, chamei o método imprime bobina. Então você vê que cada método está bem separado, para não ter complicação, tá? Voltando aqui, depois que eu vendi o item, eu calculo o subtotal, calculo o total geral e chamo o método atualiza totais. O método atualiza totais, o que é que ele faz? Ele seta no edit subtotal.test o valor do subtotal, depois ele seta no label total geral o valor do total geral e ele coloca no venda cabeçalho, no atributo valor venda, o valor do subtotal. Voltando lá de novo, depois que eu chamo o método atualiza totais, eu limpo o edit do código, seto o código, o foco no edit do código e seto o texto do edit quantidade sempre para 1. Ok? Então tá aí. É o método edit código exit que faz tudo isso acontecer, né? Consulta produto, vende item, compõe item para venda, imprime item na bobina, atualiza totais, tá? Depois disso eu tenho o método inicia encerramento da venda. Esse método ele vai ser chamado por uma outra janela, por outro formulário, que é o formulário de efetua pagamento. Depois que todo o procedimento dos pagamentos for feito, o formulário ele vai chamar o método inicia encerramento venda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. O formulário efetua pagamento ele vai chamar o método conclui encerramento venda, tá? E o método inicia encerramento venda, quando é que ele é chamado? Eu vou pressionar Ctrl C, vou para o início da Unity, Ctrl F, Ctrl V. Eu quero saber de onde é que esse método é chamado. Olha só. Quando eu pressiono o F7, eu chamo o método inicia encerramento da venda. Então tá aí. Eu testo se o status do caixa é 1, se tem uma venda em andamento. Eu testo se a lista de venda detalhe é maior do que 0, se tem itens para serem vendidos, né? Então, se não for 1, não existe venda em andamento. Se a lista da venda detalhe, se a quantidade for menor ou igual a 0, não existem itens. Vamos ver isso funcionando aqui. F9 para fechar isso daí. Abri uma venda. Não tem itens. Vou pressionar F7. A venda não contém itens. Tá? E se a venda contiver itens, aí sim eu chamo o formulário efetua pagamento. Lá do formulário efetua pagamento, depois que todo o procedimento é feito, eu chamo o método conclui encerramento venda, que vai chamar o procedimento encerra venda dentro de venda controle, que vai fazer um update na tabela.
Veja que eu passo um venda cabeçalho como parâmetro e ele vai atualizar a tabela venda cabeçalho aqui. Ok? Status do caixa 0, tela padrão. E aí começa tudo de novo. Tá? No keypress do edit código e da quantidade, eu coloquei esse código que simula o Enter como tab. Por que eu não coloquei aquele mesmo componente lá do Jedi, né, que simula o Enter como tab? Porque ele vai simular o Enter como tab em outros locais aqui da tela que não tem como, não pode. Porque eu já estou testando aqui no meu código se o usuário pressionou Enter, se o usuário pressionou ESC, eu já estou fazendo esses controles. Tá? Então não dá certo colocar aquele componente Enter como tab aqui. Tá? A gente tem que fazer esse controle manualmente. O procedimento cancela cupom. Nesse procedimento ele vai ser chamado quando o usuário pressionar o F8. Aliás, o F9, né, cancela cupom. O que é que ele faz? Ele pergunta se o usuário quer mesmo cancelar o cupom. Se ele quiser cancelar o cupom, eu chamo o método cancela venda do venda controle. Ele vai atualizar a venda, né, e o status da venda ele vai setar como C. Depois disso, ele chama o procedimento cancela cupom da unit USF. Status caixa 0, caixa aberto para venda, né? Tela padrão. Cancela item. O que ele faz no cancela item aí? Ele vai chamar o F importa número para solicitar o número do item que o usuário quer cancelar. Ele tem uma variável cancela aqui do tipo inteiro, onde ele vai armazenar o número que foi digitado. Se cancela for menor ou igual ao tamanho da lista de venda detalhe, é porque aquele item que o usuário quer cancelar existe, né? Então, se aquele item realmente existe, o que é que eu faço? Eu pego um objeto venda detalhe aqui, que já está instanciado, e aponto para aquele item que o usuário quer cancelar. Se aquele item não tiver cancelado ainda, eu tento cancelar aquele item, chamando o método USF cancela item. Depois eu já seto a propriedade cancelado do venda detalhe para S. Ok? Imprimo os dados na bobina e atualizo os totais. Se o item já foi cancelado, então o item solicitado já foi cancelado. Se não existe aquele item, né, se cancela for maior do que a lista venda detalhe, tipo assim, na lista venda detalhe eu tenho 10 itens, tá? Aí o usuário digitou 12. Então cancela vai ser maior do que o tamanho da lista da venda. Então se for é porque esse item não existe. Então, vamos ver isso aqui. Vou colocar um item 2. Vou pedir para cancelar um item. F8. Eu quero cancelar o item de número 3. O item solicitado não existe na venda atual. Tá? Então eu vou pedir para cancelar F8 o item de número 2. Cancelou. F8 quero cancelar o item de número 2 de novo. O item solicitado já foi cancelado. Ok? Então esse é o controle que nós estamos fazendo aqui no procedimento para cancelar o item. Tá? Então nós chegamos aí ao final dessa sessão, uma sessão muito importante, que é a sessão para o controle dos procedimentos para o controle da venda.